Estamos de volta para mais um RTM Talk, que vocês já conhecem como o programa de entrevistas da RTM Portugal. Eu sou a Ana Margarida e o convidado de hoje é o produtor e apresentador do programa Ponto de Encontro, Danilo Gugeral. Bem-vindo, Danilo. Olá, olá, viva Margarida. Tudo Obrigado pelo convite. de nada, nós é que ficamos bastante felizes e sentimos prestigiados por tê-lo aqui connosco. Está tudo bem? Como é que está as coisas por aí? Sim, estamos bem, estamos bem. Minha esposa está positiva, mas quase sem sintomas, eu também. Vai ser bom para recordarmos daqui a uns anos que passamos por uma pandemia, né? Sim, tá tudo bem. O dia está lindo também, isso ajuda. Sempre Yeah. manter o foco nas coisas certas, não é, Danilo? Sempre Tem de assim. ser, Tem que tem ser. de ser, tem de ser. Eu também não posso deixar de referir que o Danilo também é pastor da Igreja Cristã Manancial de Águas Vivas e, como tal, hoje está aqui para nos falar mais acerca do programa Ponto de Encontro. E nada melhor que começar a nossa conversa, Danilo, por perguntar como é que surgiu a ideia do Ponto de Encontro. Yeah. Ela veio através do Pastor Rubinho, o nosso diretor da rádio. Eu creio que ele se aproximou de mim e me surpreendeu com esse convite e com essa pergunta, porque ele esteve no dia do meu casamento, ou seja, do meu segundo casamento. Uhum. Ele sabia que eu tinha passado por um divórcio, na altura um divórcio não desejado, eh, há uns anos atrás, portanto, há um tempo atrás, Uhum. e fiz tudo para manter a minha aliança nessa altura, mas a minha esposa realmente confirmou de muitas maneiras aquilo que ela dizia, que era não me amar já há algum tempo e amar uma outra pessoa. Uhum. Então, acabei por passar por uma experiência de várias perdas. O divórcio, por si próprio, é uma perda que traz cerca de 9, 10 perdas associadas. E vivi um tempo como single, portanto, adulto, um single adulto com uma filha pequena, Uau. e com situações novas, muito novas, sensações de abandono, sendo elas reais ou não, né? Mas era o que eu sentia. Se calhar até de rejeição, até de incapacidade de amigos que eu sentia-os serem muito chegados, não saberem lidar com essa experiência dolorosa que eu estava a ter, não é? E então, eh, procurando ajuda e sendo ajudado e ficando persistente nesta relação de ajuda, comecei pouco a pouco a sentir-me mais saudável, emocional, fisicamente e espiritualmente não tanto, porque estava numa crise de fé muito grande. Faço aqui um parênteses para dizer que nessa altura eu já era pastor há 12 anos Uhum. e quando passei por essa perda, hum, questionei muitas questões, inclusive a existência de Deus. Pronto, sobre isso não vou entrar muito, pelo menos hoje, né? Tenho entrado mais a fundo nestas questões das perdas e dos processos de cura corpo, alma e espírito, né? Uhum. Em vários eventos que o Celebrando Restauração, que é um dos ministérios que, entretanto, eu e a Vânia, minha segunda esposa, ahm, temos na nossa comunidade cristã, na nossa igreja. O pastor Rubinho esteve no dia, como eu disse, do nosso segundo casamento, levando, dando boleia a um pastor convidado que nem sabia que ia haver um casamento nesse dia. E foi muito interessante o que aconteceu no nosso casamento. O nosso casamento foi num dia de domingo, num dia de culto mesmo, né? O meu segundo casamento, com a Avani, no caso. E houve uma ligação entre nós e o Rubinho, já havia, né? Mas houve uma ligação. E passado um tempo, então, ele fez-me esse convite, se eu não gostaria de
ponderar a possibilidade de produzir na Rádio Transmundial o ponto de encontro direcionado para os singles. Então penso que por isso que surgiu a ideia ao Rubinho. Yeah. Digamos que o Enfim, Rubinho deu o pontapé de saída, não foi? sim, sim. Ele é um visionário, é uma pessoa bastante interessante, sensível e tenta ter uma visão muito abrangente Uhum. em relação ao reino de Deus, que é um reino de amor, um reino de paz e de justiça e de novas oportunidades, pelo menos na minha opinião, né? É um reino de reconciliação, com Sem ênfase dúvida alguma. no re, não é? Exatamente, exatamente, sem dúvida alguma. É curioso que o Danilo estava a falar que passou por essa fase de perda, que com ela trouxe outras perdas. Uhum. Será que a gente poderíamos então considerar isso também, quem passa por isso, está num processo de luto? Sim, exatamente. Deveria estar. Muitas vezes são encorajados a não estar, até por Uhum, crenças descontextualizadas cristãs, uhum, evangélicas. uhum. Deixa-me enfatizar a palavra evangélicas. Exato, exato. Porque às vezes passa-se a sensação, mesmo que não seja essa a intenção, né? E eu acredito que muitas Uhum, vezes não é, mas a pessoa que está a ouvir a mensagem que é passada pode ficar com a impressão que confiar em Deus e ter fé é reprimir sentimentos, pôr máscaras, fingir que está tudo bem, fingir que não sente nada, que é, digamos, uma alface, uma pedra, alguma coisa uhum, assim que não tem emoções. E então, principalmente naquelas horas da semana e naqueles dias que estão congregados. Ali então tem de até dizer: sou mais que vencedor em Cristo, posso uhum. tudo naquele que me fortalece, e estão todos rebentados por dentro, todos Exato. escuros por dentro, escuros, nebulosos, sem rumo, em profundo sofrimento. Então, por isso é que eu disse que deveriam estar num processo de luto, mas às vezes não sabem sequer começar esse processo, porque começam a Uhum, ouvir coisas que também se ouve muito nos filmes de Hollywood, que é, pá, segue em frente, esquece isso. É pá, vê lá se, pá, visitas outra igreja, se calhar encontras alguém. Ou seja, é pá, ou seja, reprime, põe máscaras, e pronto, e isto depois normalmente não acaba bem. exatamente. Então, a partir daí, a partir desse seu processo de cura, foi quando, e à medida que ia sendo curado, foi, e depois da ideia brilhante de Rubinho, não é? Sim, sim, Foi sim, aí que começou este objetivo de alcançar a pessoa que está solteira, divorciada ou até mesmo viúva. Ou seja, a pessoa que por si só não tem um companheiro. Um, este público específico surgiu por causa dessa sua experiência. exatamente, exatamente. Como pastor, eu fazia mais ou menos aquilo que a maior parte, pelo menos parece, dos pastores ou das equipas Hum, pastorais fazem, não é? É terem um foco maior para os casais e para a família. As Sim. famílias monoparentais ou famílias que não sejam nucleares provavelmente recebem menos apoio. Uhum, Provavelmente, obviamente, todas as igrejas são diferentes, cada igreja tem a sua, o seu desenho, a sua forma, o seu shape, né? Mas uhum, parece-me, né, pelo que eu visito, pelo que eu ouço, né, em Portugal e fora do país, é essa a sensação que eu tenho. Portanto, para as famílias que não sejam nucleares, há ainda uma incapacidade ou falta de preparação ou falta de qualquer outra coisa que eu não percebi, ou percebo, mas prefiro ficar calado. Uh, sim, também é uma boa opção para evitar muita chatice. sim, Compreendo. sim. Eu já percebi que Deus fica em silêncio muitas vezes. Agora, não só na Bíblia, né, mas agora, né, eu fico em silêncio muitas vezes, isso é muito bom também. Uhum.
Então, de certa forma, nós podemos ver isso. E eu sinto-me tentada, não vou mentir, a dar aqui a minha cunha pessoal, que realmente existe esta lacuna dentro da igreja de olhar para a pessoa que por si só não tem vamos dizer, a família ou estruturada ou não tem um companheiro e por aí vai. Um, Sente então que realmente e o olhar que você tem para a realidade dentro das igrejas é que realmente existe esta lacuna nas comunidades em que os solteiros, os divorciados e os viúvos pertencem. Sim, Margarida, as pessoas que nos procuram, e muitas são Uhum, cristãs, dizem isso. uhum, E dizem, às vezes, até assumindo, de uma forma muito transparente e sincera, alguma mágoa. Uma boa parte das pessoas que fala connosco são cristãos que amam a Deus, são fiéis, querem servir a Deus e servem. uhum, Mas servem, por exemplo, aonde? Por exemplo, quando há almoços para casais, ou jantares de casais. Epá, vem, precisamos de ajuda na cozinha ou para servir. Olha, põe um avental muito giro. Vamos fazer aqui uma coisa muito fixe para os casais. A irmã é uma bênção. A irmã é uma bênção. Glória a Deus. Muito obrigado, irmã. Mas depois há um vazio completo. Até ao exato. próximo evento, até ela poder ser usada, ou pelo menos ela sente-se assim, usada de novo. Claro que ela gosta de servir a Deus, mas está magoada, está ferida e passam-se anos assim. Uhum. Às vezes a sensação a mim que me dá é que quando a pessoa solteira ela tenta expressar um pouco dos seus sentimentos e aquilo que lhe vai na alma, sendo bem sincera, parece que lhe dão assim aquele penso rápido de espera em Deus, ou então basta orar, espera com paciência no Senhor, é sempre assim, quando na verdade, tratando-se de emoções, às vezes é preciso uma atenção bem mais detalhada, bem mais específica e também, lá está, precisa-se de mais atenção. E eu creio que é isso que o Danilo tem feito no seu programa, que eu devo confessar que eu vi, principalmente a Sim. série Investindo em Mim. Muito, Ah, muito, muito interessante. interessante. E desde já deixo aqui este conselho aos nossos ouvintes que ouçam o programa Ponto de Encontro mesmo. E essa série que eu ouvi, eu gostei muito. Um, Uhum. mas assim, de uma forma mais sucinta, vamos dizer assim, como Uhum. é que o programa pode ajudar as pessoas que se sentem sozinhas? Ok. Eh, Nós temos um, nós temos um projeto que se chama CR Singles, ou seja, Celebrando Restauração Singles. Nós, nos últimos 2 anos, estamos a redefinir um pouco a direção do Ministério para torná-lo ainda mais afiado, uma ferramenta no bom sentido, Uhum, sim. afiada e útil aos singles. Há uma promessa, se me permites, na palavra de Deus que diz, ou Deus diz que faz com que o solitário viva em família. Uhum, Isso pode significar muitas coisas, mas eh, é importante que aquele que tenha uma ferida de solidão, ou seja, de dificuldade em se conectar com pessoas, mesmo estando num grande jantar de Natal, ou uhum, um grande almoço na igreja, almoço missionário, ou enfim, eh, se essa pessoa tem uma ferida chamada solidão, a pessoa está lá, mas não se consegue conectar significativamente. Ela uhum, até pode rir e tudo, mas está desconectada por causa dessa uhum, ferida. E, hum, e essa promessa diz que Deus faz, ou seja, fará, é um processo. Ele quer fazer isso. Ele uhum, deseja, porque Ele é um Deus que diz que não faz exceção de pessoas, não é? Então Ele quer com que o solitário viva em família. E diz, no mesmo versículo, que Deus é capaz e deseja muito de tirar os cativos para a prosperidade, tirar daquelas prisões de dor ou de comportamentos habituais, frutos desses pensamentos uhum, disfuncionais, ou as emoções dolorosas associadas aos mesmos, esses cativeiros, essas prisões, essas áreas de desesperança, né? Ele tira essas pessoas dali, ele quer tirar para levá-los para a prosperidade.
seja para uma vida com sentido, com significado. Agora, para isso, Deus tem de usar pessoas que se organizam em ministérios. Podes me lembrar qual foi a tua pergunta? É a forma como, de uma maneira sucinta, como é que o programa realmente ajuda as pessoas que se sentem sozinhas, ou seja, como é que vocês funcionam, como é Sim, que sai estas ideias de fazer por temas, por séries, por exemplo? sim. Nós fazemos por mês uma série de 4 programas com um título. Depois, em cada semana, damos uma óticazinha diferente. Achamos que isso é melhor, ter uma coleção. E nós, no Celebrando Restauração, nos movemos neste Ministério do Cura Interior, vamos chamar assim, e de recuperação de vida, ou seja, restauração e recuperação. Há cerca de 16 anos, o ponto de encontro deve ter para aí uns 14 anos, Uau! mais ou menos, talvez um pouco, talvez 15. E então, inicialmente, quando nós íamos pelas igrejas dando formações ou fazendo eventos de sensibilização, temos um evento de sensibilização que nós chamamos Dinâmicas para Casados, Divorciados e Solteiros Adultos. Pomos as 3 tribos lá. Uau! E tem um tema para o dia e muita interação. Fazemos pequenos grupos e ali nos pequenos grupos estão as pessoas das 3 tribos. E é muito interessante elas se ouvirem. Muito interessante. Fantástico. E todos começam a bater a bola, todos, os solteiros, os divorciados, os casados, todos começam a bater a bola mais baixinho e a perceber, ok, estamos todos no mesmo barco, temos todos valor, epá, isto aqui, não é? Podemos olhar para a vida de uma outra maneira. Então, são eventos de sensibilização. O ponto de encontros está muito associado, ou seja, Uhum. nós, nestes eventos que são atraentes também para os sem igreja, e temos sempre muitas pessoas sem igreja tínhamos antes da pandemia, né? Agora está parado, e muitas vezes em espaços neutros. Por exemplo, nós no cartaz fizemos numa cena da Câmara, lá numa sala da Câmara, num auditório da Câmara, em Trancoso também, várias vezes, num auditório que a Câmara cedeu. Então, a nossa visão não se confina à comunidade cristã, é para singles, porque, bom, eu já vou dizer mais à frente porquê. Então, Sim. fazemos estes eventos e sempre associados ao ponto de encontro. E ali nós falamos do ponto de encontro e falamos principalmente dos grupos de apoio e autoajuda, que é Uau. o odre, o enquadramento principal para as pessoas que querem investir em si, Uhum. começar a dar um pouco mais de atenção a si mesmas, ou seja, elas começarem a perceber, ok, a minha autoestima não está baseada, fundamentada somente naquilo que eu faço para os outros, que eu dou ao meu cônjuge, ao meu ex-cônjuge, ao meu filho, à minha sogra ou nora, à igreja, ao Senhor, o meu valor está em mim mesmo, por aquilo que Deus me fez. Ele fez-me como eu sou. Então, este amor próprio fará com que a pessoa ame o próximo melhor, né? Porque ele se ama a si, vai amar ao próximo como se ama a si. Uhum. E por causa disso, até demos o nome de grupo de apoio e autoajuda, que é um nome que para algumas pessoas faz alguma comichão, porque não percebem que este é um dos valores fundamentais da vida cristã, é nós amarmos o próximo como Como a nós nos amamos mesmos. a nós mesmos, e também está escrito que eu vou dar contas a Deus pelo que eu fiz da minha própria vida também. Uhum. E Uhum. ia começar por aí. Então, temos que nos ajudar uns aos outros a nos lembrarmos disso e fundamentarmos a nossa autoestima na nossa identidade, na nossa nova identidade em Cristo e não no nosso desempenho. Aquilo que fazemos para os outros, nos desgastando e nos matando lenta ou rapidamente. Exatamente, exatamente. Dentro disso que o Danilo estava a falar,
Será que podia especificar um pouco mais quais são os temas abordados dentro do programa? Sim, com certeza. Eh, Nós temos várias séries, como já conversamos. Uma das séries nós intitulamos Quando se perde o amor. Uhum. Com tudo o que isto implica. Pode ser uma mãe que perdeu um filho, ou perdeu um animal de estimação que amava muito. Obviamente estou aí para um extremo, né? Mas Sim. falamos da perda do amor em geral, mas principalmente do amor romântico, não é? Outra série, Ímpar e Sábio. Lá está, os singles, né? Uhum. Há muitas pessoas que são ímpares e é importante que elas saibam que, sendo singles, elas podem mesmo se tornar ímpares, mesmo que não andem, que não tenham uma parelha, que não estejam a viver uma conjugalidade, ajuda-me, conjugalidade. Conjugalidade, sim. Ah, exato. Então, ímpar e sábio. Mesmo por causa dos mitos que existem e dos mídias e Uhum. os fazedores de cultura, digamos assim. Investindo em mim, já falaste, solidão ou companheirismo, uma escolha, porque a pessoa pode não estar só, mas pode não ter companheirismo também, não é? Por exemplo, Exato. quer sejam casadas, quer não sejam casadas, né? Podem estar casadas e estarem sós. Ou podem estar solteiras e terem companheirismo de uma forma saudável. Portanto, é uma das séries. Depois temos séries mais terapêuticas, como, por exemplo, sobre os grupos de apoio e autoajuda, como funcionam, etc. Temos uma série no Ponto de Encontro que é intitulada Cartas de Sentimentos, que é a ferramenta principal psicoterapêutica que nós usamos nos grupos de apoio e autoajuda, que Uhum. são grupos de conversa terapêutica, ou seja, não são grupos de aconselhamento, não são grupos de estudo, são grupos de falar quando se quer, né? A pessoa pode entrar e sair em silêncio. Há 8 critérios para que o potencial do grupo seja terapêutico, e um deles é esse: a pessoa é responsável por si mesma, lá está, pode Uhum. ficar em silêncio, não é? Há alto sigilo, ou seja, são oito valores para que o grupo tenha potencial terapêutico. Então, uma das ferramentas são as cartas de sentimentos, que é muito limpa, ou seja, não é necessário um psicoterapeuta ou um psicólogo ali no grupo, percebes? Uhum. Então, eu gravei que é para as pessoas dos grupos poderem ouvir antes de começarem a fazer a carta, não é? Ou as cartas, porque são 3 tipos de cartas. Temos uma série chamada Cura de Sentimentos, outra série que eu gosto muito e recomendo, que é Como Tratar das Dores que Ficam Depois de Perdoarmos. Ou seja, Uau. dores, feridas, depois de Uhum. perdoarmos. Tenho uma série que também acho muito interessante. Portanto, esta série foi relevante para a minha vida, que nós intitulamos Divorciado aos 12 anos, que é uma série direcionada aos filhos do divórcio. Uhum. É baseado num livro intitulado Ajudando os Filhos a Sobreviverem ao Divórcio, Uhum. deste psicoterapeuta cristão. Ele próprio é filho de pais divorciados dos primeiros divórcios, lá nos anos 50, em que o mundo evangélico ainda era muito cor-de-rosa e pink, lá nos Estados Uhum. Unidos. Séries sobre paternidade, sobre ferida materna, sobre ganhar ou voltar a ganhar o coração dos filhos, séries sobre filhos especiais e pais especiais, não é? Uhum. Falando dos problemas que às vezes existem a nível cognitivo ou outros, e ultimamente algum ênfase sobre os vários tipos de violências e abusos, mas também sobre depressão, ansiedade, idade de ouro, terceira idade e sexualidade. Temos uma Uhum. série, por exemplo, intitulada Sexualidade Sem Ferir. Mas isto tudo no contexto de pessoas que querem investir em si,
pessoas que Uhum. perderam, que passaram por perdas e querem investir em si, que é para depois se atraírem e atraírem pessoas também já mais saudáveis. Porque Exato. senão há Não uma. continuar a propagar comportamentos repetitivos lá do passado e que não são tão saudáveis. Exatamente. Exatamente. Porque Uau. a tendência é essa mesmo. As pessoas são bem intencionadas, podem orar, podem jejuar, mas isso vai funcionar mais na dimensão espiritual. A pessoa Uhum. precisa de curar a questão da alma, né? Nós nascemos de novo espiritualmente. A nossa alma não nasce de novo, nem o nosso corpo era bom, né? Mas não nasce de novo. Uhum. Então, precisamos de sim santificar ou discipular ou curar a nossa alma. É isso que significa a palavra salvação, que é Uhum. zozo no grego. É não só o nascer de novo, mas depois um renovar da nossa mente, Uhum. emoções e vontade, ou seja, cura de alma. Não é? Exatamente, e para isso precisamos nos conhecer também, saber com o que é que nós estamos a lidar, ou seja, é literalmente encarar a realidade. E eu creio que o Danilo, você traz isso muito bem durante os programas. E como eu já disse, eu sou meio suspeita para falar, porque já ouvi. Mas é realmente de muito valor e vale muito a pena, porque nós não nos podemos esquecer que nós somos corpo, alma e espírito, e então a cura ela precisa ser por completo mesmo. Danilo, como é que os programas eles são produzidos? E gostaria também de saber se existem participações no seu programa, assim, convidados. Sim, durante muito tempo eu ia à rádio gravar, muitas vezes com convidados, portanto, técnicos nas áreas, não é? Uhum. Por exemplo, quando fizemos pais especiais, filhos especiais, convidei uma psicóloga que trabalhava numa instituição de apoio a estes pais e a estes meninos, não é? E ela tinha um mestrado nessa área, entre outros mestrados. Então, temos sempre, ou quase sempre, pessoas convidadas. Menos que eu queira falar alguma coisa mais ligada aos grupos, ou seja, que o ponto de encontro seja uma ferramenta para os grupos. Inicialmente nós gravávamos CDs, Uhum. mas hoje em dia, com o Spotify, estamos a colocar cada vez mais os programas no Spotify da rádio e as pessoas têm acesso, estamos a chegar a muitos países também com alguns programas, não é? A Moçambique, principalmente, à Suíça, à Inglaterra, à França, temos lá uma ou duas pessoas que também, de vez em quando, nos pedem coisas. É a bênção da tecnologia, é essa, que literalmente a gente pode chegar a muitos, muitos lugares. Sim. E como é que o ouvinte então pode entrar em contacto consigo? Imagine que surge alguma questão ou ouviu algum programa, como é que ele pode fazê-lo? Sim, normalmente as pessoas entram em contato comigo através do Messenger, portanto, numa mensagem privada. Elas conhecem o meu nome e mesmo sem serem minhas amigas no Facebook, mas Uhum. muitas são amigas, né, entre aspas, Sim. mas mesmo sem ser, mandam uma mensagem pelo Messenger e eu percebendo que é uma mensagem com esse teor, respondo. Algumas pelo Facebook anotam o meu contacto telefónico e mandam pelo WhatsApp. Ok, então o Danilo está disponível para atender essas pessoas conforme as Sim, necessidades que elas apresentam. sim, Margarida, algo muito interessante que ainda não disse é que o Celebrando Restauração de Icomaf também tem um gabinete de psicologia. Ou Olha. seja, temos vários técnicos de escolas diferentes, psicoterapeutas. Temos também um psiquiatra Uhum. top, de renome, e pronto, e a nossa visão. Portanto, esta parceria, como eu disse, é entre a Rádio Transmundial e o Celebrando Restauração, não é? Uhum. Então, há três vertentes aqui: os grupos de apoio e autoajuda, a vertente mais técnica, não é? Uhum. Que não termina
com os terapeutas, mas às vezes vai ser preciso ajuda de um advogado ou da polícia, etc. E isto como é que é feito, como é que é supervisionado? Pela terceira vertente, que é a pastoral, ou seja, alguém que supervisiona esta relação de ajuda. Isto feito por nós, na nossa igreja e extensões de igreja, mas também às vezes ajudamos pessoas de outras igrejas, obviamente pessoas sem igreja. Ainda ontem tive contacto com uma pessoa da Suíça, e há 2 dias um áudio longo de uma pessoa de uma outra igreja aqui em Portugal a dizer que é single e que nos acompanha há muito tempo e a perguntar coisas, principalmente a nível de sociabilização, que é um dos projetos que nós temos no CR Singles, não é? Talvez para encerrar isto, esta parte, dizer que eu e o pastor Rubinho temos falado muito em começarmos a fazer um congresso, uma conferência, ainda vamos pensar no nome nacional, pelo menos uma vez por ano, para os singles. Por favor. Por favor, seria muito necessário. Sim, vamos para um lugar fixe, damos muitos meses, as pessoas inscrevem-se e vamos nos conhecer, vamos estar juntos e vamos tentar querer ser cada vez mais saudáveis para que a promessa de Deus lá no Salmo 68,6 se cumpra, né? Que Deus faz com que o solitário viva em família e tira os cativos para a prosperidade. E vai cumprir, principalmente porque Deus escolheu pessoas certas para isso, tem capacidade e o Danilo é uma dessas pessoas. E, sinceramente, muito, muito obrigada. Não só por ter aceitado o nosso convite para esta entrevista, mas também por ser tão vulnerável e não ter problema com isso. Por falar das emoções exatamente como elas precisam ser faladas e não invalidando que isso também é uma das coisas com que Deus nos criou. Muito obrigada, Danilo. Para os nossos ouvintes, podem ouvir o programa Ponto de Encontro todas as terças-feiras às 5, às 10 e às 4 da tarde, certo? Estou Sim, correta? eu creio que às 22 também, às 22 horas também, Às acho eu. 22, então vamos recapitular, às 7 da manhã, 10 da manhã, 4 da tarde e às 22 horas também, aqui na nossa web rádio e também nas principais plataformas digitais. Danilo, muito obrigada mais uma vez. Obrigado, eu, Margarida, muito obrigado mesmo. E assim terminamos. Eu sou a Ana Margarida. Despeço-me de mais um RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal.